O que vale mais a pena? Investir o meu dinheiro através de um plano de previdência privada ou por conta própria? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos credenciado pela CVM, autor no blog Clube do Valor e planejador financeiro CFP. E nesse novo vídeo aqui da série Ramiro Responde, eu vou responder uma dúvida do Cláudio Santos, que disse mais ou menos assim: compensa fazer uma previdência privada ou é melhor eu aplicar de forma independente o meu capital? Eu achei essa dúvida muito pertinente, até porque eu vejo muitos clientes investindo apenas através de previdência privada, achando que é um excelente negócio, ou pessoas que nem cogitam de forma alguma investir em previdência privada, achando que não tem benefícios. Então eu resolvi ir bem além dessa pergunta, falar bastante sobre previdência privada, mostrar as vantagens, mostrar as desvantagens, falar sobre investimento por conta própria e suas vantagens e desvantagens, e mostrar também no final do vídeo a minha visão, a minha resposta sobre o assunto, que é uma opinião bem embasada nos pontos que eu vou mostrar aqui, mas também que não é uma verdade universal, como a gente sempre gosta de dizer que não existe nenhuma verdade universal. Então, se isso faz sentido pra você, eu peço para que você assista o vídeo até o final, deixe seu like nesse vídeo. Se você ainda não faz parte, ainda não é inscrito no canal do Clube do Valor, inscreva-se aqui e clica no sininho ao lado do botão de inscrição para receber notificações a cada vídeo novo, e também compartilha esse vídeo aí com a sua família, com as pessoas que tenham essa dúvida, ou pessoas que não investem em previdência privada, ou pessoas que só investem em previdência privada e não também por conta própria. Beleza? Então pode rodar a vinheta que eu já volto aqui com o conteúdo. Bom, como quase sempre aqui nesses vídeos da série Ramiro Responde, eu gosto de começar com alguns pontos básicos para que todo mundo, que todo mundo esteja assistindo o vídeo, fique aí na mesma página. Eu separei aqui 4 pontos básicos, bastante conteúdo, mas vou tentar passar bem rapidamente sobre eles. Se ficar alguma dúvida, pode compartilhar comigo nos comentários. Primeiro ponto, algumas características gerais de previdência privada. Ela não é só um investimento, é uma mistura, um misto de seguros com investimentos, e por conta disso, esse é um mercado regulado pela SUSEP. Segundo, os planos de previdência em geral costumam ter duas etapas distintas, uma etapa de acumulação e uma etapa de resgates. Terceiro, as regras de investimento dos fundos de previdência são um pouco engessadas, e eu vou falar mais sobre isso ali na parte das desvantagens da previdência. E o quarto, muitas pessoas enxergam a previdência privada como uma forma de poupança forçada, ou seja, pessoas que não conseguem criar disciplina de investir todos os meses para a conquista de seus objetivos financeiros ou para a conquista da sua independência financeira, e precisam criar um plano para se verem obrigadas a todo mês botar um valor para o seu longo prazo. Então essas são as principais características, ao meu ver. Existem dois tipos diferentes de planos de previdência, que são os planos PGBL e VGBL. E qual a diferença deles? No PGBL, o imposto pago é sobre tudo no resgate. Então, se você aplicou 10 mil hoje e quer resgatar daqui a 3 meses, vai pagar imposto sobre esses 10 mil mais a rentabilidade. Então, paga mais imposto. Só que, por outro lado, existe um benefício fiscal muito interessante que funciona da seguinte forma. Para as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda no formulário completo, elas podem deduzir da base de cálculo do imposto de renda devido num dado ano tudo que foi aplicado em planos PGBL até 12% dessa base de cálculo. Então, digamos que a base de cálculo seja 100 mil reais, a base de cálculo para o pagamento do imposto de renda. Você pode aplicar 12 mil em PGBL, então a sua nova base de cálculo vai virar 88 mil. Você vai pagar imposto sobre menos esses 12 mil, e no final, lá no resgate do plano, daí sim vai pagar sobre esses 12 mais a rentabilidade. Mas esse é um benefício fiscal, que na verdade é um postergamento, não é uma anulação do pagamento, que pode ser bastante interessante se você escolher bem o seu plano de previdência e ficar com ele por um bom prazo. Também já vou explicar um pouco mais sobre isso. Além da figura do PGBL, temos a figura do VGBL, que a grande diferença para o P é, primeiro, não tem essa mesma regra do imposto de renda, não tem como ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, mas também o imposto de renda ele só é calculado sobre o valor do rendimento das aplicações. Então, no primeiro exemplo que eu dei, você deposita 10 mil, que é resultado daqui a 3 meses, fazer um resgate total, nesse caso vai pagar o resgate só sobre o pequeno rendimento desse período. Além desse fato deles terem dois tipos, também tem duas formas de tributação: tributação progressiva e tributação regressiva. Na regressiva, as alíquotas vão caindo conforme o tempo. Então, quanto mais tempo você mantiver seu investimento, menos imposto você vai pagar. Aquele caso que eu citei do PGBL, você pagaria aí, no exemplo que eu citei, faturando aí 100 mil reais mês, base de cálculo, 100 mil reais por ano, eu pagaria cerca de 25, 27,5% de imposto. Agora, se você manter o investimento
por 10 anos, vai pagar só 10. Então você vai ter aí um bom benefício fiscal. E no caso, a tributação progressiva, ela é aquela mesma tributação da tabela de cálculo do imposto de renda. Então, se você fizer resgates de até R$ 1.903 por mês, não paga imposto, e depois, conforme for aumentando a faixa de resgate, vai aumentando o imposto a ser pago. Sempre lembrando aqui que o resgate, ele soma a base de cálculo de rendimentos tributáveis que você possui. Então, se você tem um salário aí de R$ 4.600 por mês e faz um resgate de R$ 65 por mês, você cai na faixa máxima aqui, de imposto de renda. E para fechar esses pontos básicos, sobre previdência, tem também as taxas que incidem sobre o investimento em previdência, que são a taxa de administração dos fundos, taxa de carregamento, que é uma taxa paga na entrada, nem todo fundo tem, nem todos os planos têm. E taxa de saída, que é pago na saída também, que nem todos os planos, nem todos os fundos possuem, mas é comum a gente ver sim, especialmente a de carregamento e a de administração sempre possui. Então esses são os pontos básicos sobre previdência, acho que sabendo isso aqui já dá para entender bem o restante do vídeo. E nesse restante aqui, a ideia é responder se o que vale mais a pena, investir através de previdência privada ou por conta própria, que era a dúvida aí original que gerou esse vídeo. E para isso eu fiz um prós e contras de investimentos via previdência e investimentos por conta própria. O que temos então aqui pela previdência? Quais são as principais vantagens? Primeiro, não tem incidência de come-cotas, que é uma antecipação do imposto de renda que fundos de investimentos pagam. E segundo, se escolher um fundo ruim, um plano ruim, dá para fazer a portabilidade sem fazer o resgate. Então, escolher um plano muito ruim de previdência lá do seu banco, quer trocar por um plano de uma seguradora independente, de uma empresa independente que tem um gestor melhor, taxas menores, condições melhores para você, pode fazer essa portabilidade sem perder aí bases de cálculo. Esses dois pontos, tanto come-cotas como portabilidade, é muito importante dizer que são benefícios em relação ao investimento através de outros fundos de investimento, que não fundos de previdência. Por quê? O investimento direto em ativos no mercado financeiro não incide come-cotas, e a portabilidade você pode trocar de corretora, pode transferir a custódia de uma corretora para outra, mas também se achou o investimento for ruim, tem que fazer um rebalanceamento da carteira, você mesmo pode vender um ativo e comprar outro. Então, esses dois pontos são bem importantes. Depois, uma vantagem daí sim direta contra investimento por conta própria é a sucessão patrimonial, que é a não incidência do ITCMD. E também o fato dele não passar por inventário. Mas o mais importante é a não incidência do ITCMD. Há algumas semanas eu lancei aqui um vídeo dessa série em que eu falo o que acontece quando o investidor falece. E um dos custos que os herdeiros têm que arcar é o ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortes ou doação. Planos de previdência, em geral, não costumam ter incidência do ITCMD. Mas tem um asterisco, um parênteses muito forte aqui, é que isso é uma discussão jurídica que vem acontecendo nos últimos anos, em que alguns estados passaram a entender que existe sim a incidência do ITCMD, que previdência é mais investimento do que seguro. Então, alguns estados como Minas e Rio de Janeiro, por exemplo, cobravam o ITCMD, entendiam que tinha sim pagamento de ITCMD. Há pouco tempo, esses mesmos estados tiveram decisões contrárias, então existe uma certa insegurança jurídica sobre isso, então não é para levar como uma vantagem eterna, isso pode mudar a qualquer momento, então é bom ficar ligado, pode ser uma vantagem que pode vir a cair aí no dia seguinte de eu publicar esse vídeo. E por fim, também o incentivo à disciplina, eu tenho que mostrar que é uma vantagem. Eu pessoalmente não acho uma grande vantagem, porque disciplina a gente pode desenvolver, não é um dom ter disciplina, as pessoas podem desenvolver, então você precisaria recorrer para um investimento diferente só por conta de ter disciplina, Mas muitos veem como uma vantagem, não posso deixar de colocar aqui. Do outro lado, temos as desvantagens do investimento via previdência. E quais são? Primeiro ponto, já antecipei, é o engessamento da gestão. Existem regras que o gestor de um fundo de previdência deve seguir para investir o patrimônio. Então, eu separei três exemplos. Primeiro, a 10% de limite em aplicações atreladas ao exterior, limite do fundo. Segundo, há uma aplicação limitada em renda variável. Não pode aplicar 100% em renda variável, nem 80%, nem concentrar tanto assim. E terceiro, são regras específicas em relação ao prazo de investimento de alguns ativos da sua carteira. Então, eles têm que manter uma parte em ativos de mais longo prazo. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que tem um monte de regrinha que ingessa um pouco a gestão desses fundos. Segundo, as taxas cobradas são bem altas, mesmo se comparado a um fundo de investimento, e muito mais altas ainda se comparados à gestão individualizada dos ativos feita por você mesmo, em que daí não tem taxas. Então, taxa alta significa uma corrosão do retorno. Quanto maior a taxa de administração do fundo de previdência, do plano de previdência, menor vai ser seu retorno. E por conta desses pontos, a rentabilidade em geral é bem inferior à do investimento direto em ativos e à do investimento através de outros fundos de investimentos. Então, tudo está meio que ligado aqui um ponto com o outro. E os últimos 3 pontos negativos é uma gestão não personalizada, ou seja, a carteira do fundo é a carteira do fundo,
não tem a ver com seus objetivos financeiros, com as suas características, com suas peculiaridades pessoais, né? Como é uma carteira de investimentos por conta própria. Depois tem o risco do administrador, que é um risco muito grande. Se você já viu aqui um vídeo nosso sobre fundos de investimento, sabe que se o administrador do fundo quebrar, não tem problema. A personalidade jurídica de um fundo de investimento é própria. Então, os cotistas dos fundos são seus donos e deu. O administrador quebrou, troca o administrador. Mas nos fundos de previdência não é bem assim. É um pouco diferente e sim pode ser entendido de que o patrimônio do fundo de previdência, dos planos, se mistura com o do administrador, que é um risco bem grande. Deixar todo o seu patrimônio lá, o administrador quebra e aí seu dinheiro todo foi para as cucuias. E por fim, também a falta de liquidez. Por quê? Porque a aplicação em previdência ela tende a ser compensada se você manter por mais de 10 anos na tabela regressiva, para pegar aquela taxa de 10% de imposto de renda. Então, não é interessante deixar um valor que você vai usar como liquidez, que vai ter que tirar daqui a um dia, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e aí em diante. Então é uma aplicação bem de longo prazo, o que pode ser ruim, né, dependendo da sua situação de vida pessoal. Então, dito esses pontos sobre a previdência, vamos para o investimento por conta própria antes de chegar no grande finale, que é a minha visão sobre o assunto. Quais são as vantagens de investir por conta própria? Eu sou um grande fã dessa modalidade de investimento e vejo como as principais vantagens essas sim. Primeiro, a carteira é totalmente personalizada de acordo com seus objetivos. Não existe um melhor investimento do mundo, existe uma melhor carteira de investimentos para cada pessoa. Então, se você tem mais objetivos de curto prazo, sua carteira tem que ser desenhada pensando nisso. Se você está só pelo longo prazo, beleza, sua carteira pode ser desenhada pensando nisso, com mais renda variável, com mais ativos um pouquinho mais arriscados. Mas é você que faça a personalização com base nas suas características. Sempre uma carteira de investimentos vai ser mais a sua cara do que uma carteira de um fundo de investimentos. Segundo, parte dos seus ativos eles podem possuir a garantia do fundo garantidor de crédito, especialmente ativos de renda fixa de crédito privado. Terceiro, existem regras de isenção de imposto de renda para alguns ativos e algumas situações. Então, por exemplo, LCIs e LCAs não possuem incidência do imposto de renda. Uma carteira de ações, desde que as vendas mensais não superem R$20 mil por mês, também não possui incidência de imposto de renda. Então, tem várias situações que você pode até arbitrar um ganho tributário aí, otimizando o pagamento de imposto. Terceiro, se você quiser ter liquidez, você tem. Se você quiser ter liquidez daqui a 3 anos, você desenha a carteira para isso. Então, tá meio bem ligada, né, a parte de personalização da carteira. E, por fim, por não ter taxas, por o investimento ser feito de forma direta, né? O que faz um fundo? Pega o dinheiro dos cotistas, cobra uma taxa por isso e investe em alguns ativos. E por conta própria, você pode ir lá e direto você investir nesses mesmos ativos que o fundo compra. A rentabilidade tende a ser maior se você souber fazer de forma bem feita, né, a gestão da sua carteira de investimentos. Se você não souber, não se preocupe, a gente tem mais de 80 vídeos aqui no canal tentando ensinar isso. E por fim, também temos as desvantagens do investimento por conta própria. Primeiro, a questão de sucessão, né? Até recomendo que você assista o Ramiro Responde, que a gente fez algumas semanas atrás, explicando, né, o que acontece quando o investidor falece, os custos que isso gera para a carteira. Segundo, falta de benefício fiscal do imposto de renda no caso do PGBL para quem faz a declaração completa. Então, não é uma desvantagem para todo mundo. E por fim, um ponto que eu até agora não tinha citado, que é a questão do complemento da empresa. Até poderia estar nas vantagens da Previdência, mas acabou passando lotado aqui. Mas o que é isso, né? Existem planos de previdência privada que são planos corporativos. Grandes empresas oferecem para os seus funcionários e esses planos possuem uma regra em que o funcionário, até um limite de X centos reais por mês ou X mil reais por mês, a empresa vai lá e complementa esse aporte. Então, a gente teve casos aqui de clientes em que até o aporte de 700 reais por mês, a empresa lá e botava mais 700 reais. Então, tu botava 700 e entrava 1.400, que é uma beleza, né? O seu aporte é dobrado no momento que você faz um aporte, apesar das taxas altas, você já sai ganhando 100%. Então já sai de uma base muito maior. Então, não tem empresa que faça complementos das suas aplicações por conta própria e comparando um com o outro, isso é uma desvantagem, né, do investimento por conta própria. Mas é sempre bom deixar bem claro, né, que isso é um caso não raro, né, mas incomum para a maioria das pessoas. Dito tudo isso, todos esses pontos aqui, eu tive que desenvolver bastante, né, o tema antes de chegar à resposta da pergunta. Tem aqui a minha visão, a minha resposta para essa pergunta. O que vale a pena investir através de previdência privada ou por conta própria? E qual é a minha visão? Não existe uma resposta universal para isso. Mas, na maioria dos casos, eu prefiro o viés de investir por conta própria. Por quê? De novo, você investe direto nos ativos e não num veículo que investe nos ativos. Os custos de previdência são realmente bastante elevados, maiores do que o custo de um fundo de investimento, que já é, de certa forma, elevado. E a carteira personalizada é algo assim que não tem preço, né? Tem uma carteira aí com a sua cara, com os ativos que faz sentido para você, para os seus objetivos financeiros, é uma diferença muito grande.
muito pesadas nessa diferença na comparação. Mas o fato de eu dizer que na maioria dos casos é mais vantajoso fazer a gestão direta nos ativos não quer dizer que a previdência não deve ser considerada. O que eu acho? É que a resposta não pode ser uma pergunta, uma visão binária do tipo, é melhor previdência ou é melhor conta própria. Eu prefiro, na maioria dos casos, a minha recomendação vai ser conta própria, mas tem alguns casos que a previdência pode ser um bom negócio para o investidor, mas daí não é uma regra universal, teria que ser avaliado em caso a caso. E aqui eu cito alguns exemplos, de caso a caso, alguns exemplos de contextos. Quais são eles? Primeiro, quem faz a declaração completa do imposto de renda. Então, usa lá os 12% de investimento do PGBL para abater, põe num fundo bom, num fundo bem gerido, com taxas não tão altas, deixa 10 anos e tira a 10%. É uma estratégia interessante, desde que, evidentemente, esse imposto que você não pague, seu benefício, seja revertido para um investimento, também de longo prazo. Segundo, para quem quer liberar, como é que eu posso dizer? Acho que liberar é o termo que eu achei mais adequado aqui. Parte do seu patrimônio para os seus herdeiros, para organizar a sucessão. Então, eu já citei algumas vezes nos últimos vídeos, mas o custo total de um inventário, de uma sucessão, pode chegar até 20% do patrimônio da pessoa que falece. Então, no caso de seus herdeiros, daqui a pouco não terem essa disponibilidade de 20% do seu patrimônio, pode ser interessante deixar uma parte dele em previdência para não ir para inventário, daqui a pouco não ter pagamento de TCMD, então ser liberado rápido para que eles paguem as custas de todo esse processo de sucessão. Isso se você não optar pela contratação de um seguro de vida com esse mesmo fim. E terceiro, para quem aí é um empregado de uma empresa que casa, que iguala as contribuições que você faz até um dado valor também. Daí não tem como competir. Você põe 500, a empresa põe 500, você põe 700, a empresa põe 700. É uma vantagem muito grande. Então, acho que é isso. A resposta não pode ser binária. Na maioria dos casos, as pessoas fazem declaração simples, então não teria benefício do PGBL. Os herdeiros daqui a pouco teriam condições de arcar com o custo de inventário, então não teria sentido isso aqui. Ou você faria um seguro de vida também, para arcar com os custos também de inventários. E as pessoas não estão em grandes empresas, a maioria dos empregados são empregados de pequenas e médias empresas, e pequenas e médias empresas, em geral, não têm esse tipo de benefício para os seus empregados. Então, para fechar aqui, com chave de ouro, esse vídeo que está ficando um pouquinho mais longo, porque tem muito conteúdo, eu quero deixar claro que o importante é você ter o conhecimento necessário para avaliar o seu caso específico ou contratar alguém para avaliar o seu caso específico, entender as vantagens e desvantagens de cada forma de investir e tomar a melhor decisão possível. E é para isso aí que eu faço vídeos longos, vídeos completos como esse, como os outros 80 vídeos que a gente tem aqui no canal, ensinando você aí a investir melhor. Então, por hoje é isso. Vou deixar um link aqui, um artigo bem completo que a gente escreveu no Clube do Valor sobre previdência privada, explicando muito do que eu estou explicando aqui e também dando um passo a passo de 4 passos para que você escolha um bom plano de previdência, um bom fundo de previdência, caso você perceba que é importante para você investir em previdência. E agora eu quero passar a bola para você e pedir para que você comente aí aqui embaixo desse vídeo o que você achou desse vídeo, se achou bacana esse conteúdo e também comentar aí as suas principais dúvidas sobre investimentos que não estejam já respondidas em outros vídeos do canal para eu preparar aqui os próximos vídeos da série Ramiro Responde. Nunca é demais reforçar para você deixar seu like no canal, se inscrever na página e compartilhar o vídeo nas redes sociais para nos ajudar a crescer ainda mais a comunidade de investidores inteligentes. Falando isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Um grande abraço, bons investimentos, bons estudos. Tchau, tchau!